Bom, bem-vindos todos a este quarto encontro global de um curso de milagres, a celebrar-se aqui no Brasil, São Paulo, os dias 28 e 29 de setembro. Desculpe meu português, eu estou aprendendo, mas está tudo bem. Muito bom. Tá bom, está E bom. nesta oportunidade, a gente vai conhecer os mestres de Portugal, os professores de Portugal que estão estendendo muito amorosamente as ensinanças de um curso Milagres lá na Portugal. Então, bem-vindo todos vocês, Antônio, Cordeiro, Sheila, Rita, Victor, Luiz, e eu não sei se esqueci alguém, Maria Isabel, e eu estou faltando alguém mais, mas Antônio vai ter o controle da moderação, porque aqui a gente tem o honor de poder conhecer vocês e vamos apresentar vocês também a toda a comunidade de habla espanhola para o encontro global. Obrigado pela mesa redonda hoje e agora o controle é de Antônio. Ok, I'm the boss now. Ok. Obrigado, obrigado, Jorge. Já agora agradeço também à Jennifer, todo o trabalho que tem tido, à Miriam, à Regina também e ao Marco Sorge, e a todos aqueles que estão a tornar possível este quarto encontro. Muito, muito gratos aqui da comunidade de Portugal. Bom, eu começaria por uma pequena oração. É uma oração dentro do que é a oração. A verdadeira oração é um cântico de gratidão. Nós somos gratos por aquilo que nos foi dado. Sabemos que orar não é pedir desde a carência e da necessidade, mas sim uma aceitação do que nos foi dado. O que nos foi dado, que a nossa existência, a nossa liberdade, o poder da mente, a invulnerabilidade do espírito e, dentro deste sonho, a orientação também do Espírito Santo. Nós sabemos que é muito importante agradecer pelo que nos foi dado e por isso somos gratos. Porque quando agradecemos por ilusões, acabamos por reforçá-las. E as ilusões são apenas ilusões. Estamos verdadeiramente gratos por estarmos todos aqui hoje. Amém. Amém, que assim seja. Ok, então eu passo a apresentar, começando aqui pelo Luís, e eu vou fazer em dupla, Luís e Cristina. A Cristina não está neste momento. Em Sim, Portugal, hoje e amanhã, há uma feira chamada Feira Alternativa, é assim ainda que se chama, não é? sim, sim, sim. Ok, Feira Alternativa, Começar agora. eh, em que vários dos que estão aqui estão a participar, como a Maria Isabel, a Sheila, o Luís e a Cristina, e portanto o Luís está aqui em dupla participação. Bom, eles ambos estudam o curso. Tu corrige-me se a coisa não estiver certa, está bem? Sim, 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 sim. Ambos estudam o curso há uns anos, portanto, a Cristina desde 2017 e o Luís desde 2010. Sim, sim. E facilitam o curso em grupos de estudo, em conferências, em retiros, workshops, e também representam em Portugal aquilo que é o Miracle, o jogo Choice. Miracle Choice, ok? Ah, Eles criaram também um programa que é o Desperto o Seu Ser e são fundadores da Desperto, que é uma organização muito, muito interessante e muito importante, porque é a distribuidora oficial em Portugal e na Europa, não é? Do livro Um Curso em Milagres, por enquanto a edição brasileira, ou a edição em português do Brasil, mas esperemos que muito em breve possa também ser a edição portanto, da tradução de português europeu, como agora se diz.
Luís, queres acrescentar alguma coisa de ti ou de vocês? Bem, nós estamos cá para servir, não é? Estamos cá para servir e estamos à procura de saber quem somos na realidade, né? O mais próximo possível, e tentamos viver com a consciência de Jesus, né? E pronto, nós queremos ser amor, esse é o nosso objetivo, e pronto, e estamos cá para isto, para criar também, com a mente certa, claro. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Luís. E corra tudo bem na feira e que possam chegar a muito mais pessoas, possam chegar ao nosso ensinamento, a este ensinamento. Ok, Ritor, isto é Vitor e Rita. Vitor e Rita são docentes desde 2010, são docentes do curso desde 2010. Fundaram em 2016 a escola Um Curso em Milagres Portugal, no sentido de divulgarem o curso a muita gente, é isso que têm realmente feito, através de workshops e de retiros. E também são coaches e terapeutas, utilizam também algo que a mim também é muito, muito grato, que é o Enneagrama, e também constelações sistémicas. Além disso, o Vítor, o atrevo-me a dizer, o Vítor também é ator. E há pouco Não tempo somos todos. é um ator já reconhecido em Portugal, com, Olha lá. com todas as sessões que foram apresentadas e num teatro de referência, que é o Teatro Vilar em Lisboa, todas as sessões estiveram esgotadas. E também no Porto. É verdade? É verdade, é verdade. E talvez se esteja a preparar uma surpresa maior, não é, António? Isso Exatamente, mas ficará para isso não tem que ser 2016. segredo. Embora não haja planos para o futuro. Exato. 2016 ou 2025? Pois 2026, olha onde é que eu ando, em 2016, imagina. Pronto, é que não há tempo mesmo. Eu já me baralhei todo com o tempo. Exatamente. Ok, mais alguma coisa que queiram acrescentar? Olha, o curso é aquilo que nos une a todos. Aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, todos. Todos os filhos de Deus são unidos por esta mensagem. Ninguém fica de fora. E é isso que nos vale. Porque com os nossos especialismos, com os nossos pequenos egos, sempre a quererem bater à porta, ainda bem que temos o curso para nos lembrarmos que isto é tudo uma brincadeira. Lembrarmos de rir. E de alguma forma, aquilo que nos mantém neste curso é porque a verdadeira alegria vem sempre desta mensagem de unidade. Tudo o resto é paisagem. Só Maravilha, queria maravilha. acrescentar, só queria acrescentar que, António, eu faço constelações sistémicas aplicando o perdão do curso em milagres. Exatamente. Muito E bem. eu faço Enneagrama, introduzindo a mensagem de um curso em milagres. Ou seja, tudo em função de desfazer os bloqueios ao amor, os bloqueios à unicidade, à mente una. É para aí que nós trabalhamos. Um espetáculo. Obrigado. Muito bem, Maria Isabel. Maria Listo. Isabel, Isabel com Y. Sí, tal cual. Bem, Maria Isabel é venezuelana, certo? Certo, soy de Venezuela. Mas está a viver em Portugal. Neste momento Sí, é praticamente portuguesa. obrigada. Isabel é terapeuta de bem-estar emocional, faz isso presencialmente e online, faz isso desde 2016 e faz muito bem feito em espanhol, em inglês e português, e tem umas ações que para todos nós são ações práticas muito, muito marcantes, através de uma prática que se denomina aprender a ser, portanto que é uma forma de ensinar o curso a um nível mais prático. É isso? Sí, tal cual. O Ok. sea, aprendiendo a hacer una práctica de un curso de milagres. E o que fazemos, o que Jorge faz, e há muitos anos que aprendimos dos tios de Jorge, os doutores Medina, e agora estamos a espalhar aprendendo a ser pelo mundo, e eu aqui em Portugal, é uma honra a fazer isto aqui, e a trabalhar com Luís, com a Cristina, fizemos qualquer coisa juntos, e
E pronto. A gente está a gostar aqui. Ok, muito bem. Além disso, a Isabel faz parte da escola Aprender a Ser Luz, do grupo de terapeutas da comunidade Aprender a Ser e do grupo de professores do curso em Milagres de Lisboa, onde reside atualmente. Sim, Ok, sim. muito bem, Isabel. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Sheila, olá. Alô, alô. Alô, a Sheila facilita o curso desde 2020 e é a autora do livro Eu Falo Contigo, da Depressão à Iluminação. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto. Além disso, a Sheila também é criadora e mentora do curso Vida, que é Vida Interior dedicada ao amor, e é fundadora da Oficina Humana e co-criadora do Fórum da Mente. Está ao serviço do amor, integrando uma visão holística e espiritual e o mundo na vida cotidiana. Comunica o que aprende, conecta com as pessoas globalmente e, como agora se vê aqui, onde estamos, e encurta caminhos. Não há espaço. Sheila, queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, não há tempo e espaço. Na verdade é isso. A ideia aqui é. Parece que estamos a encurtar alguma coisa, mas não estamos a encurtar nada, não é? Porque não há nada para ser encurtado. É um caminho sem distância. Tem que voltar a ser quem somos. E é isso. É só lembrar. Nada mais. Muito bem, é isso mesmo. Ok, eu sou o António Cordeiro, estou conectado com o curso desde 2009. Tenho a minha vida aqui entre Chapala, México, perto da comunidade Living Miracles de David Hofmeister, e em Portugal. A minha atividade, utilizando sempre o curso, também se conecta com o Enneagrama, sou coach, formador, e pronto, e neste momento estou aqui em Chapala e muito contente por isso e muito contente por vos ver a todos e ver que temos aqui um grupo de participantes muito interessante. Obrigado a todos. Ok, e posto isto, E o César? alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Ok, então posto isto, eu vou começar ali pelo Vítor e pela Rita, por lhes perguntar como é que vocês veem a aceitação e o crescimento do curso em Portugal. Queres falar, Rita? Inicialmente não parece muito simples, muito fácil da aceitação, ainda assim, as pessoas que nos vão chegando são pessoas que já têm algum trabalho de autoconhecimento, e que depois, quando se integram no grupo, aceitam perfeitamente as ideias do curso, faz todo o sentido para elas. Muitas dizem que não entendem bem as ideias, mas que fazem sentido. Sentem que são verdadeiras, mas não o entendem muito bem. E é esse o nosso trabalho, é facilitar o ensinamento do curso, da leitura do curso, nos grupos que fazemos. Aquilo que nós reconhecemos neste momento é que os grupos que nós facilitamos são muito heterogéneos, ou seja, vêm mesmo pessoas de todos os lugares e de toda a parte que nunca se juntariam, eventualmente, de outra forma, a não ser através de uma mensagem como a mensagem do curso. Ou seja, como esta mensagem tende a unir e não a separar, é interessante que pessoas que aqui no mundo da personalidade e do ego não têm nada a ver umas com as outras se juntam nesta plataforma. No fundo, o curso é um pouco isso. Aquilo que parece é que as pessoas ficam perdidas quando fazem o seu estudo sozinhas. Então, há muito interesse e muita vantagem em que este estudo possa ser facilitado por maestros, como se diz os nossos irmãos da América Latina, por professores do curso. Então, todos aqueles que se oferecem para fazer este trabalho,
são muito bem-vindos, porque há muitas pessoas que têm contacto com o livro, pessoas que, neste momento, o livro, quando se ouve falar de um curso em milagres, para algumas pessoas que têm mais trabalho no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, é quase como um curso em milagres, ou seja, há muita apetência para entrar em contacto com o curso. Mas depois, quando as pessoas adquirem o livro, ou quando começam a ler, sentem alguma dificuldade, porque, como nós sabemos, o curso em milagres vira tudo do avesso. Ou seja, é uma surpresa total. Mesmo para aqueles que dizem que estão num caminho espiritual, ficam um pouco à toa com a mensagem do curso. E Muito sabemos que nós radical. que o curso não é para aprender nada, é para desfazer, é para desaprender. E como nós temos nós valorizamos muito aquilo que julgamos que sabemos, quando somos confrontados com esta ideia de desaprender, para muitos, até aqueles que, do ponto de vista intelectual, conseguem ler o curso de uma ponta à outra, lembrar-se onde é que está a frase no versículo X ou Y, depois têm alguma dificuldade em fazer a transição de sair desse lado racional e intelectual para aquilo que é a experiência propriamente dita da mensagem. Então, aquilo que nós sentimos é que nós neste momento temos, só para terminar, temos ao longo do ano, temos um grupo que trabalha durante 5 meses o suplemento de psicoterapia. É um curso que se chama Despertar pelo Amor, em que trabalhamos esse suplemento de psicoterapia e também o manual de professores. Depois temos um grupo que trabalha os capítulos. Durante 31 meses temos esse grupo em contínuo e depois voltamos outra vez ao início. Temos as lições que partilhamos diariamente. E uma coisa é certa, por muito que nós vamos também experimentando de outras coisas, de outras ideias, nunca abandonamos o curso, ou seja, o curso tornou-se central na nossa vida. Não é também por uma questão de apego, mas ainda não encontramos uma mensagem tão simples quanto esta. Melhor que esta. Tão simples, não é melhor nem pior, tão simples. E é isso que nós tentamos passar às pessoas. Isto é muito simples. Isto é Uhum. para crianças. Vamos sair da ideia que isto é complexo. Não é complexo. Pois, É a muito questão é essa, simples. não é? A simplicidade é algo que é muito complicado para o ser humano. Quanto mais Pronto, agora simples. felizmente que há muitos que estão a descodificar, a ajudar, a ajudar a mostrar como isto é simples. Agora, implica uma prática. Porque sem prática, uma mente não treinada, como diz o curso, nada poderá fazer. Então, este curso é prática, prática, prática em cada momento. Exatamente. É sempre Exatamente. sermos confrontados em cada momento com a escolha entre o medo e o amor, como nos diz o E eu curso. acho que através do nosso exemplo, as pessoas identificam-se e é mais fácil para elas, os exemplos até que damos, para que elas integrem a mensagem do curso no seu dia a dia. E realmente aprendemos a não tomar decisões sem o Espírito Santo. Não vale a pena fazer de outra maneira. E esta confiança vai-se ganhando. E quando falamos nos nossos grupos, uma das coisas que é a nossa experiência é realmente mostrar que isso é verdade e que com esta entrega e disponibilidade e vigilância dos nossos pensamentos, torna-se real, viver o máximo de tempo possível em paz, independentemente do conflito do lado de fora. Ok. Olha, eu vou aproveitar essa questão do exemplo para passar aqui para a Sheila. Sheila, tu tens algum exemplo que queiras partilhar das tuas atividades que tenham esse impacto em termos de ligação, já que estamos a falar de Portugal, neste caso de Portugal, ou em Sim, Portugal? em particular eu entrei em contacto com o curso em Milagres em 2020, embora eu já tivesse conhecimento dele desde 2015, mas estudar mesmo foi só a partir de 2020 com o Luís e com a Cristina. E quando eles trouxeram o livro do Curso em Milagres e do Desaparecimento do Universo, não era exatamente por essa razão, mas ao mesmo tempo era, ahm, abriu-se realmente um novo mundo para mim. Eu, quando comecei a facilitar o curso com eles, já tinha, como o Vitor tinha dito, esta noção intelectual do curso, fazia todo o sentido, mas depois, quer dizer, é preciso meter o curso na prática, não é? Então, nós já tivemos cerca de 3 turmas, não sei se foi mais, mas 3 turmas, e agora já tenho 2 turmas em que já facilitei sozinha o curso.
E o que eu posso dizer por experiência própria, facilitar o curso, é que é uma aprendizagem para mim, é também uma aprendizagem para todos aqueles que estudam connosco. E, de facto, o curso é revolucionário na forma como traz este sistema de pensamento. Acho muito engraçado, há uma experiência em particular que eu tive em que eu estava a facilitar o capítulo 18 do curso, em que falava literalmente que tudo o que tu vês não existe. E eu tinha uma aluna que andava a ver as gravações, mas depois, durante um certo período, afastou-se porque não podia assistir às aulas. E de repente, quando entra na aula e eu estou a dizer que nada existe, ela, Sheila, estás a gozar comigo. Tu estás a dizer que este sofá que eu estou aqui a tocar não existe. Tu estás a dizer que esta sala não existe. Tu estás a dizer que tu não existes e eu não existo. Basicamente é isso. E então é muito louco, porque realmente o curso traz-nos esta. Ele é suave na sua forma de explicar, mas ao mesmo tempo às vezes dá-nos estas chapadas em que nós dizemos, ok, realmente nada existe. E ainda agora estava a ter uma conversa com duas pessoas que estão a estudar, estudaram ou estão a estudar comigo o curso, e eles disseram, então a única coisa que nós temos de dizer é que nada existe, e aí está a nossa paz. Eu, radicalmente falando, seria exatamente isso. É não dar significado ao que não tem significado, é mais isso. Não é que nós não vamos deixar de ver as coisas por agora, né? Não vamos deixar de ver pessoas, não vamos deixar de ver carros, não vamos deixar de ver o céu, não vamos deixar de ver tudo o que está aqui à nossa volta, mas vamos ter uma outra percepção e é isso que o curso nos convida. A ver as coisas com o Espírito Santo e não com o ego, não é? Não dar significado ao que não tem significado. Pedir sempre por uma outra orientação dentro de nós. Então, tendo esta noção de que, de facto, nós podemos olhar para as mesmas coisas, mas não da mesma forma, pelo menos para mim, para a minha própria experiência e a experiência das pessoas que estudam comigo, mudou mesmo, e tem mesmo mudado radicalmente a nossa forma de ser e de estar, porque sabemos que de um lugar de conflito, de um lugar de incerteza, de medo e de insegurança, nós podemos, de facto, aceder a um estado de paz, um estado de quietude, que sempre esteve aqui, só que não estávamos atentos para ele, né? Não tínhamos abertura para isso, nem tínhamos noção que existia e que já é assim, não é? Então, eu acho que... Vou pegar nessa parte da dessa paz que tu citas, Sim, e sim. vou passar ali para a Maria Isabel para Ok. perguntar se como é que tu vês essa paz entre a Venezuela e Portugal? Olha, tudo depende com um óleo. E agora estou aqui. Eu tive a experiência de estar na Venezuela e quando eu esteve, Tu estiveste há pouco tempo lá, não foi? sim, eu passei 5 meses na Venezuela, cheguei em dezembro e voltei para Portugal em maio. E é engraçado como essa Venezuela que eu deixei era outra. Era caótica, foi no ano 2017 e eu fui embora e vim para morar aqui. Agora que voltei à minha cidade, Valência, acho que depois de tanta purificação, de tanto perdão, eu quando cheguei lá era outra Valência. Ou seja, Alteraste a percepção. alterei completamente a percepção, tanto que eu tenho uma amiga de Puerto Ordaz, Venezuela, que também esteve, mas só um mês, e nós partilhamos a nossa experiência aqui, e eu disse, eu estou a falar também da Venezuela, do governador, do alcalde da minha cidade, que estão a fazer tanta coisa, e ela disse, mas na minha cidade caiu um meteorito. E eu decía, uau, o que é a percepção? Então ela fica, tipo, não chateada, mas ela diz, mas tu estás a ver outra Venezuela? Eu sim. Então eu comecei a pensar nisso e eu decía, é verdade, a Venezuela que eu agora tenho na minha mente, ou a minha cidade, é outra. Eu fui para Caracas, uma segurança que não havia e não existia quando eu estava. Eu tinha um chip na cabeça e decía, não sei se vou conduzir de noite, porque era muito perigoso. Não, eu estava a conduzir às 2, 3, 4, 5 da manhã e tudo bem. E então agora estou aqui e agora, pronto, tivemos eleições e eu decía, mesmo cheguei
ou teve a experiência de estar na Venezuela nesse momento que era para mim. Ou seja, seria outra realidade se eu voltava. Então, quando já fazemos tanto perdão, porque eu sempre estou ativa e, como eu disse, aprendendo a ser, é uma prática de um curso em milagres, e nós praticamos o verdadeiro perdão. Então, eu perdonei tanto, perdonei os políticos. Cada vez que eu estou a fazer uma terapia ou estou a dar um workshop, a primeira coisa que eu estou é estender a luz a toda a gente. Não interessa de que partido, nada. E pronto. Então, para mim, é outra coisa. E Portugal, certo? Este é um país que, olha, para quem não sabe, atualmente Portugal é o quarto país mais pacífico do mundo. E aqui os portugueses são totalmente diferentes dos espanhóis. São gente calma, são tranquilos. E agora estava com uma holandesa e ela dizia, mas aqui não há barulho. Não, aqui não há barulho. Aqui tudo é silêncio. Então, pronto, também é a minha percepção. Portanto, o trabalho que eu tenho feito, graças à organização de Antônia Doctor, Amigos en la Luz, agora que temos Jorge, eu e os outros colegas, temos uma plataforma Mighty, que agora estamos juntos com os terapeutas de Aprendendo a Ser, e estamos a fazer um trabalho constante. E disso se trata. Ou seja, eu quero ser feliz e quero ver o meu mundo fora feliz. E o meu propósito é ver a gente ao meu redor feliz. E outra coisa, eu estou tão feliz de ter os meus amigos, Antônio, Rita, Víctor, Luís, Cristina, Sheila. Eu sento-me em casa. Eu queria mesmo, quando cheguei a 6, 7 anos aqui, eu dizia, eu quero um grupo assim. E olha, agora é realidade. Porque estamos a ver o mundo desde outra óptica, estamos no mesmo É caminho. só pedir, já viste que isto é só pedir. Eu pedi e se me Confiar. concedió, como se dice en español, se me concedió. E estamos também a estender através dos maestros de um curso em Milagres de Portugal. Já fizemos 2 eventos, 2 também encontros de Portugal. Vamos a preparar o 2026 e acho que o nosso trabalho, pronto, é fantástico. Ou seja, estamos a fazer cada um em nossa, como o Enegrama, Desperto, e eu, com Aprendendo a Ser, estamos a estender a nossa luz, o que somos, o que realmente somos. Portanto, obrigada a vocês, obrigada a Portugal, obrigada a Venezuela por eu estar aqui convosco. Obrigado também. É uma maravilha ter-te como nossa companheira aqui, companheira poderosa. Luís, Luís, como é que tu és juntamente também com a Cristina, és um grande responsável pela disseminação, digamos, teórica, pelo menos, do curso através pronto, da distribuição e da comercialização do livro Curso em Milagres, não é? Como é que tem sido essa experiência? O que é que tem havido algumas coisas que te tenham surpreendido em relação a isso? O meu som está ligado, estás-me a ouvir? Estou perfeitamente. Ok. Parece que estás aqui em Chapala. Ok. É muito engraçado porque eu, quando comecei a vender o livro mais a Cristina, nós pensávamos que, sei lá, que em Portugal houvesse para aí 100 pessoas interessadas no livro, não é? Porque é um conhecimento que não é fácil, é algo muito radical, é uma mudança de percepção muito radical. Pois é. Então, até pensávamos que, se calhar vendemos para aí uns 100, 150 e acabou, ninguém mais quer comprar o livro. Mas a verdade é que temos vendido bastantes, temos vendido 20, 30 por mês, às vezes, e as pessoas conseguem sempre nos surpreender pela positiva. Então, porque fica bem na estante o livro, ocupa assim bastante espaço. Não, olha, eu acredito que para aí 70%, 80% vão diretamente para a estante. Eu acredito que sim. Mas pronto, mas é giro ver aguçar as pessoas com este conhecimento, porque as pessoas, lá está, como têm a verdade dentro delas, quando nós lhes apresentamos estas ideias, elas abre-se qualquer coisa na mente delas. Só que depois os medos são tantos, os bloqueios são tantos que as pessoas preferem outros caminhos aparentemente mais fáceis, e como o curso ensina, está tudo bem, cada um tem o seu processo e o processo de cada um é sagrado.
por isso é uma não preocupação, ou seja, está tudo bem como ensina o curso. Nós só estamos a fazer o nosso trabalho, estamos cá para servir e acho que temos estado a fazer um bom trabalho, muito amorosamente e pronto, e tem sido um bom feedback. Ok. Olha lá, e quais é que achas que são os principais desafios, se é que consegues perceber isso? Os principais desafios que os estudantes do curso enfrentam no contexto português, não é? Tu deves ter alguma... Vais tendo essas sensações, deve haver comentários ou algumas coisas que Sim, 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 sim. ligas-te com norte a sul do país. Sim, sim. O que acontece muito é, lá está, as ideias como são tão radicais, o nosso ego não quer essas ideias e rejeita. E como o Vítor e a Rita sabem também, nós quando começamos uma turma, imagina, a turma começa para aí com 20 ou 30 e chega ao fim do ano, são só para aí uns 5 ou 6 que são os resistentes. Há muita resistência ainda das pessoas comuns em aceitarem estas ideias. É algo muito radical. Se eu digo a uma pessoa que isto basicamente é um sonho e que nós temos o poder mesmo neste sonho, se nós usarmos o poder da escolha, que é o nosso único poder real, que é a escolha ou a decisão, as pessoas acham muito interessante, mas depois lá está. Nós temos uma mente tão indisciplinada, porque se eu for a ver bem, o que eu estou a ver é um reflexo da minha mente. Então, como disse a Maria Isabel e a Sheila, este curso é para mim. E o que eu vi de errado lá fora é um reflexo do que está errado na minha mente. Ou seja, isto é uma coisa muito louca mesmo, é uma coisa que anda à volta, à volta, à volta, mas depois volta sempre para nós, não é para mim, né, que sou eu que estou a estudar, mas eu acho que lá está. Isto, o fim é, ou seja, a vitória ou o despertar é certo, é uma questão de tempo, mas está-se a tornar cada vez mais agradável. Quanto mais entramos nesta consciência, mais tudo se torna fácil. Por exemplo, eu gosto muito de participar em retiros ou palestras, seja o que for, ou falar ao vivo. E é muito bom perceber como é que as coisas funcionam sem medo. Né? Eu estar a fazer algo sem medo. É muito bom porque a vibração muda, é uma experiência mesmo. É de vir às vezes as lágrimas aos olhos. Com a energia que entra em nós é uma coisa incrível. Então, eu acho que não há nada melhor que isto. E espero que as pessoas cada vez mais pensem assim como eu, que não há nada melhor do que isto. Embora os outros caminhos estejam todos certos, né? Tudo está certo e tudo vai dar a Deus, não há como fugir a isso. Mas pronto, este é o meu testemunho para já, mais ou menos. Sim. António, posso só dizer uma coisa Sim. aqui ao Luís? Eu já conheço o Luís há alguns anos e desde o primeiro dia que o conheço, que eu percebi que ele estava alinhado com a mensagem do curso. Já era de Gênesis, já vinha do Gênesis. Ainda assim, a mudança que é facilitar o curso, desde que o Luís resolveu, eu vou facilitar este curso, é uma mudança incrível. Pois é, ó Vitor, e Ou seja, estava lá tudo, mas por isso o tema deste encontro, este ano, que no fundo, ensina para aprenderes. exatamente. É isso mesmo. É isso O mesmo. Luís é outro hoje em dia, desde que começou a facilitar o curso. Ou seja, ele já tinha isto dentro dele e estava lá tudo, e ele estava alinhado com isto. Desde que começou a facilitar, ele trouxe isto tudo cá para fora. E aquilo que estás a dizer, Luís, que é fazer algo sem medo. E eu já te vi várias vezes a falar sobre o curso, ultimamente, para público, para pessoas, e realmente é impressionante, porque tu estás ali sem medo. É muito bom, é E muito aquilo bom. flui, aquilo sai naturalmente, É. sai espontaneamente. Isso é maravilhoso, Luís. Isso é Ah, muito bom. graças, Vitor, graças. É engraçado tu falares dessa questão da ilusão que dificulta as coisas, a compreensão, não é? Aqui é engraçado que o David costuma dizer aqui que vamos imaginar que há 100 temas que nós temos que abordar quando estamos a falar sobre o curso, quando estamos a ensinar o curso. E o último tema é isto ser uma ilusão. Compreendem a metáfora? Ou seja, é difícil começarmos a falar às pessoas de modo a que haja um entendimento e uma compreensão e que as mantenham no curso quando começamos pelo lado da ilusão. Ele diz, não, esse é o É, último. É quando a pessoa já está preparada, então avançamos com isso. Ok? é isso mesmo. Ok. Maria Isabel, explica-me se existem. Sabes que agora tem a ver com esta parte aqui de Portugal e de fora, porque és a única não portuguesa, és a única, eu diria, semi-portuguesa, pronto, por enquanto. Achas que existem
aspectos culturais em Portugal que facilitam ou que dificultam até a compreensão dos ensinamentos do curso? Acho que sim. Ou seja, a Latinoamérica tem outra visão, Venezuela especialmente. Por exemplo, uma coisa que eu vejo aqui, que, por exemplo, aqui estamos nesta feira, e ainda estão a acreditar em coisas como o Reiki, o Tarot, coisas que já na Venezuela passaram e aconteceram há 30 anos. Então, aqui, por isso acho que culturalmente é um pouco mais difícil compreender o curso ou estar atento a esta nova, a esta nova visão, porque, não sei, há pouco estava a falar com uma amiga, acho que, não sei se foi por causa da ditadura, que apenas Portugal tem 50 anos que acabou a ditadura aqui, que não são tão expressivos de falar dos sentimentos, ou seja, das emoções, são mais cuidadosos. E, e na Venezuela, por exemplo, falo da Venezuela porque sou venezuelana, não somos muito abertos, somos caribenhos, somos tropicais, ou seja, somos gente que acreditamos nestas coisas desde que eu sou miúda. A minha mãe era professora, mestra de metafísica. Eu tinha 3, 4 anos e eu agora vou fazer 60. Então, estou a falar de já várias gerações que estão nesta, vamos a dizer em português, em venezolano dice onda, nesta. E culturalmente aqui estas coisas são mais novas, apesar de que esta feira tem 20 anos. Eu não acreditava. Hoje eu estou a festejar o 20 aniversário desta feira, mas sim, é difícil. Ou seja, para mim, por exemplo, é um pouco difícil entrar o público português e a maioria dos meus pacientes são venezuelanos, são de outros países, de Cuba, por exemplo, que também tem mais essa cultura, estão mais abertos, porque temos mais tempo. Estamos a aprender disto desde que éramos crianças. É normal, Temos aqui está alguém de mais Cuba, divulgado. também temos aqui Sim, alguém de Cuba a ouvir-nos sim, estou a e a falar viver em dela. Portugal. E precisamente estou a falar dela, de Vivian, que esteve Sim. no segundo encontro no Hotel Mirage, Cascais Mirage. E é outra visão. Para mim é mais fácil falar destas coisas com venezuelanos, com cubanos, mesmo que com portugueses. Com Portugal, os portugueses ainda estão um pouco mais fechados. Não sei se sim, acho que culturalmente não são tão expressivos de falar de si mesmo ou de abrir-se a ter outra visão. Então, quando, como o Luís disse, vas a falar da ilusão, ah? Como decía Sheila, o mundo não existe, what? Está maluco? O sea, ¿de qué me estás a falar? Então, é difícil, para mim é um pouco difícil entrar aqui ao público português. Mas acho é mais por causa do tempo. Sabe que o tempo não é real, mas pronto, mientras estemos aqui, é real, é o nosso tempo, e acho que é uma questão de tempo e de divulgação. Portanto, Olha, Luís e a Cristina estão a fazer um ótimo trabalho, porque estão a vender o curso, portanto, ao menos está a chegar a mais pessoas. Sim. António, posso só acrescentar aqui uma Rápido, percepção um Vitor. pouco. Eu entendo, eu entendo a tua percepção, Isabel. Ainda assim, aquilo que é preciso aqui em Portugal é paciência. Ou seja, Isso. não é falta de abertura, a abertura é muita. Portugal tem uma tradição enorme, em termos de espiritualidade. Agora, este país tem uma história também dentro da ilusão, tem uma história muito antiga, com ligação a muita coisa. Então, culturalmente, ainda há ideias que ainda são dogmas, mas não tanto para estas novas gerações, mais para as gerações eventualmente anteriores. Mas Portugal é mesmo um país muito aberto. Aliás, há muitas teorias que Portugal terá um papel muito importante naquilo que é a divulgação da espiritualidade e daquilo que é esta mensagem. Portanto, é só preciso ter paciência. Os Sim, portugueses assim somos têm lentos. habitualmente emoções muito profundas. Então não Mas, são pessoas que abram logo tudo. Mas quando abrem, é uma explosão, entendes, gosto de Isabel? estar a ouvir o Vitor, porque ele parece que já está em palco. Pronto, é só para. É Vamos dar uma isso, É oportunidade. verdade. é isso. Vamos dar uma oportunidade, até porque
Há uma grande ligação, por exemplo, entre Portugal e Brasil, e obviamente o Brasil foi beber a muitas fontes, mas o Brasil, em termos daquilo que é a abertura para a espiritualidade e para o amor e para aquilo Já que é é. a maior comunidade estrangeira em Exatamente, Portugal, não é? ou seja, Sí, mas Portugal Isso ajuda. tem esta coisa que é preciso dar um tempo. sí, Como dizia alguém, aqui primeiro estranha-se e depois entranha-se. Sim, sim. Mas não falando de Coca-Cola, mas de água, nós também temos a nossa frase, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, estamos, no fundo, este nosso encontro aqui é para a água mole ir batendo aos poucos. Estando. sí. Obrigado, Vitória. Obrigado, Isabel. Eu Sim. gostava de acrescentar que uma vez que os portugueses conhecem, por exemplo, do livro, de tudo isso, gostam mesmo. Vocês são um exemplo. E quando eu já vi nestes encontros que fizemos aqui como maestros de um curso de milagres, as pessoas que estão aí mesmo gostam, não sei, e estão a Claro, o perceber. Espírito Santo vai-se provar que o Espírito Santo é português. Mas calma. Ou seja, António, Deus é brasileiro e o Espírito Santo é português. Exatamente, Deus é brasileiro. Ok. Olha, posso só dizer uma coisa sobre isso? Desculpem estar a Muito interromper. rápido, César, porque não fazes parte Sim, da mesa, mas é com eu muito sei, gosto. eu sei. Nosso Mas amigo. vou ser rápido. Quem introduziu o culto do Espírito Santo em Portugal foi a Rainha Santa Isabel. É Ah, verdade. é? É Exatamente. verdade. Uau, as coisas tu sabes, César, parabéns. Obrigado, César. Muito bem, muito bem. Ok, passando para a Sheila, e nesta continuidade, no fundo, sobre este tema que estávamos aqui, sobre os portugueses, e a sua relação com o curso. Ou seja, tu achas que há aspectos, a tua experiência deu-te alguma indicação, que há aspectos aqui em toda esta formação que tem havido nos últimos anos, há aspectos fundamentais que precisam de algum acerto, ou achas que estamos no bom caminho? Qual é a tua opinião sobre isto? Bem, assim, daquilo que eu tenho andado a ver, e eu costumo prestar muita atenção às pessoas, é o que o Vítor estava a dizer. Cada vez mais as gerações mais novas estão abertas para este tipo de ensinamentos. Embora se calhar ainda requer alguma experiência no mundo, a tendência será cada vez gerações mais novas quererem abraçar este tipo de mentalidade, até porque cada um de nós que pratica o perdão está a poupar tempo para todos os outros. Portanto, a tendência será, de facto, haver cada vez mais pessoas a abraçar a espiritualidade no verdadeiro sentido da palavra e também cada vez camadas mais novas, até porque hoje em dia, tendo em conta que com acesso à internet, né, nós estamos aqui a falar online, estamos a criar aqui o encontro de um curso em milagres a nível global. Com este efeito da globalização, estamos cada vez mais a trabalhar a mente certa, não é? Que é a união de todas as mentes numa só mente. Por isso, não me surpreende que daqui para a frente haja cada vez pessoas mais jovens a querer estudar este tipo de coisas, ok? A acelerar o seu processo. Podem passar como a Isabel estava a dizer, pelo Reiki, podem passar pelo Tarot, podem passar por uma série de coisas que andam por aqui, mas vão experienciar isso com muita intensidade e com muita rapidez, de tal ponto que muito provavelmente depois acabarão por chegar ali à barraquinha da Desperta e dizer, olha, um curso em milagres, vocês têm aí? Que é o que acontece, as pessoas costumam vir a ter com a Desperto e pedir pelo curso em milagres quando já percorreram um caminho significativo na espiritualidade, como o Vitor estava a dizer, e a Rita. E pronto, cansaram-se de andar aqui a passear no mundo e querem descobrir uma verdade mais profunda sobre eles. Pronto, Ok, é por aí. obrigado. Tudo ótimo. Vítor, para encerrarmos aqui esta parte, digamos, mais portuguesa, mais cultural, porque também é importante, e também é importante que possamos dar esta informação ao próprio mundo e nós próprios nos irmos conhecendo nós mesmos. Tu achas que existem aspectos culturais em Portugal que facilitam ou dificultam o curso também? Ou até que o curso também tem sido bem compreendido? Estás sem som.
vou partilhar aquilo que foi a minha experiência muito rapidamente, que é o seguinte. Como muitos portugueses da minha geração, tive uma educação tradicional, católica, e um bocadinho impositiva. Ou seja, eu só voltei à ideia de Deus e à ideia de qualquer coisa que me fazia sentido na espiritualidade com o curso em Milagres, quando tomei contacto com o curso. Até aí andava por outras coisas, fui fazer uma grande viagem, de descoberta, a tal viagem, a jornada do herói, até me cansar. E aquilo que eu digo muitas vezes é que para chegar ao curso é preciso vir de mãos vazias, sem aquela arrogância. Eu já sei muito sobre isto, eu sei muito sobre espiritualidade, eu sei. Tem o livro na mão e de mãos vazias. Exatamente. Então, é preciso vir mesmo de coração aberto, de mente aberta, para que algo verdadeiramente transformador e novo possa entrar. Em relação a Portugal, isto levava-nos a quase uma aula de história, e não é para isso que nós estamos aqui, Para isso mas está o César, a qual a nós própria agradecemos raiz, a a saber própria uma coisa muito raiz, importante. a própria raiz portuguesa tem muito de quebrar com padrões, quebrar com dogmas, a própria origem do próprio país. E em Portugal, às vezes é um trabalho que não é visível. Há muitas pessoas a trabalhar verdadeiramente aquilo que é a mensagem crística. Muitas Sim. que não são conhecidas. Tenho conhecido projetos interessantíssimos e que podem confluir nesta mensagem do curso em Milagres. Ou seja, quando essas pessoas encontram a mensagem do curso, elas aceitam essa mensagem de uma forma completamente natural. Então, isto dizer que este país pode ser até muito congregador, e um, pode ser um polo importante na divulgação da mensagem deste um curso em Milagres e de outros cursos em Milagres, se me estou a fazer entender, António. Sim. Culturalmente há uma potência Sim. muito grande. Epá, Até a tu educação. tens essa muito bem, Vitor, porque eu tinha aqui uma pergunta na cabeça em relação a isso e vou já avançar vais continuar para essa resposta, que é, o curso começa por afirmar, exatamente no ponto 1 da introdução do livro-texto, este é um curso obrigatório. Epá, obrigatório como? Porquê? Então não há liberdade de escolha, não há livre-arbítrio. Será que é mesmo Esta assim? história, como tu sabes, esta história do livre-arbítrio, como diz o próprio curso, é só tu escolheres um momento em que decides fazê-lo. Ou seja, é inevitável que qualquer um de nós, qualquer um que é uma extensão do amor de Deus, volte para esse amor. Isso é inevitável. Então, independentemente de ser através de um curso em milagres ou de outro curso, tudo aquilo que traz para a unidade acaba por. Há um momento em que todos vão ter que escolher esse regresso. Porquê? Porque é insustentável viver fora, ou imaginar que se vive fora dessa unidade. E é por isso que há muitos, muitos de nós que chegaram ao curso pelo cansaço. Quase todos. Então, quase todos. Quase todos. Não é obrigatório que seja assim. Mas é quando começamos, ok, não dá, tem que existir uma outra maneira. Como a Ellen Schuckman nos trouxe esta ideia, tem que haver uma outra maneira. Então é um pouco isso. O curso em Milagres serve para aqueles que se cansaram da ilusão. E para que haja esse cansaço, às vezes é preciso haver experiências de ilusão. E muitas vezes elas voltam mesmo depois de, como tu sabes, depois de entrar no curso. Então há sempre, mas o curso a partir daí vai servir como uma bússola. O Espírito Santo é uma bússola para voltares sempre ao caminho e sempre que te afastas mais um pouco, já sabes que não é por ali. Portanto, é para ir vencendo esta teimosia e estes vícios, e estes desvios. Mas há uma coisa que é muito importante aqui neste curso. É um caminho perfeitamente gentil, amoroso e não impositivo. Então, é a única escolha que nós fazemos, é a escolha de segui-lo ou não. Pode ser um curso em milagres este livro, pode ser outro caminho que traga a unidade. Até nisso, o curso em milagres é amoroso. Não há aqui. Este é o único caminho, o curso não diz isso. Mas uma coisa é certa: a verdade é o único caminho. O amor é o único caminho. A perfeição é o único caminho. Então, tudo o que conduza para lá
É um curso em milagres. Ok, obrigado. Mais algum de vocês, dos colegas aqui do painel, querem acrescentar alguma coisa sobre este é um curso obrigatório? Eu posso falar, lá está, mas é o que o Vítor disse, é obrigatório porque é insustentável viver sem amor, não é? O povo, as pessoas procuram o amor e ao mesmo tempo fogem do amor. É uma coisa maluca, lá está, que só o Pois ego é é. que consegue fazer. Por se diz, não é? Temos medo do amor. Sim, mas é insustentável viver sem amor. Por isso é que é obrigatório, porque é impossível nós vivermos sem amor. Aparentemente, durante o instante, há a ilusão que conseguimos viver sem amor. E essa ilusão vai-nos trazer dor e sofrimento, até se cansarmos, não é? Como diz o Vítor. Então, não dá para fugir. Nós vamos ter que voltar ao amor porque é a nossa origem. Lá está, é obrigatório, é amorosamente obrigatório. Lá está, se isso existe. Mas pronto. E é uma das coisas que me apanhou logo no curso foi quando eu ouvi aquela frase: o amor não existe sacrifício. Isso foi das frases que me apanhou logo. Ok, não há sacrifício, é mesmo isto que eu quero. E há muitas frases. Nós podemos ficar felizes apenas com uma frase do curso. Nós abrimos o livro, lemos uma frase e que pode mudar logo a nossa vida. É uma coisa mesmo impressionante. E pronto, acho que é isso. António e Luís, e como a última etapa a vencer é a ilusão, nós ainda precisamos da ilusão que estamos a fazer uma escolha que somos nós a escolher. Ainda Sim. precisamos dessa ilusão. Pois é, com crenças nós temos que brincar. Eu tenho aqui uma coisa interessante epá, que mexeu muito comigo quando eu a li a primeira vez em 2009. E talvez ainda mexa, talvez de uma outra maneira. Eu vou ler aqui rapidamente, que é, aquilo começa assim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar a viver depois de ver isso seria impossível. Isto está na lição 93, assim direto. O que é que vocês sentem quando o curso afirma categoricamente que se alguém pudesse ver a verdade sobre todos e cada um de nós, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa? Qual destas cobras venenosas, qual de vocês quer injetar o primeiro veneno e quer lançar um É por comentário? isso, António, Peço desculpa. força. Vamos, Maria Isabel, ladies first. Yo acho que tú ves eso sobre todo cuando convives con tu parceiro, ou seja, porque o casal, se tens um parceiro, um namorado, um marido, uau, quando estás a ver, quando as coisas não estão a correr bem, tu dizes, what? Sim, os sufis dizem que é meio caminho para conquistar o céu, diz o Sim. sufismo. Por eso, o tío de Jorge, o doctor Carlos Medina, decía que nós, cuando namoramos con alguien, por ejemplo, nós mulheres decimos, wow, un príncipe, y después convertimos nuestro príncipe en un sapo. E quando os homens têm uma mulher, estão a começar, ela é uma princesa, mas depois que descobre e estão a conviver, convierte-la em uma cobra. Nós decimos em espanhol em guaima. Que maus. Então, ao princípio tudo é cor rosa, mas é porque estamos a ver também essa parte nossa como reflexo, é o nosso espelho, e não gostamos. Então, está mostrando uma coisa que para nós é repugnante, mas é que temos que ser sábios e saber que isso que estamos a olhar para aí em frente vem de nós. Então, está a servir de exemplo para nós curarnos, limpar a nossa mente e poder então continuar a ver essa pessoa amorosa, ou que era amorosa, continuar a verlo como um príncipe, como uma princesa. Eu sou romântica, por isso falo disso. Mas o que quero dizer é que sim, é repugnante ver tudo o mal, tudo que não gostamos de nós lá fora, mas temos que ser responsáveis. Não é ele, é
sai de mim e eu tenho que limpar a minha mente e perdoar ou perdoar para não continuar a ver essa repugnância ou isso que não gostava. Uhum. Então, Ok, podem continuar. Posso, Aumentar a olha, repugnância. sim, eu acho isso super interessante e muito bom. Porquê? Porque isso é o que é o medo, né? Nós mostrarmos os nossos pontos fracos e toda o que temos vergonha, mas isso é tão bom no curso. O que é que o curso é tão bom? É que o curso diz que o amor vai ter contigo onde tu estás. Ou seja, é uma coisa tão suave e tão gentil. Estejas onde estiveres, o amor vai ter contigo. Não é preciso seres o top espiritual da cadeia alimentar, que o amor aí tens direito. Não, não. Podes ser o mais merdoso que houver, o amor vai ter contigo. Por isso é que o amor, é completo e abrange tudo. Isso é daquelas coisas que nos dá Pode ser uma. uma cascavel, é? É, para ser uma cascavel que não há Porque problema. não há cascavel. O Uma amor vai A ter naja. cascavel não contigo. existe. É, o amor vai ter contigo. Isso cascavel. é tão lindo, é tão. Epá, é maravilhoso, maravilhoso. Essa paz, não é? É uma paz que o curso nos traz. Não, não. Tu tens direito. O teu processo é sagrado. É igual ao dos teus irmãos. Qualquer irmão, o processo de cada um é sagrado. Então, podes estar descansado. Esse é o descanso que o curso nos traz e é uma coisa maravilhosa. Uhum. Sheila, queres acrescentar mais alguma coisa sobre estas cobras venenosas? Sim, eu lembro-me que algumas semanas atrás tinha um amigo meu a perguntar-me, porque ele começou a entrar por este caminho da espiritualidade através de uma série de conversas que fomos tendo, e ele estava-me a questionar: "Oh, Sheila, pode um assassino, pode um ladrão, alguém que cometeu atos atrozes, iluminar-se?" E eu digo assim, depois dei-lhe alguns exemplos, não é, de algumas pessoas na história que, tendo cometido muitas atrocidades, acabaram por entrar nesse estado de iluminação. Não tinha de ser necessariamente através do curso em milagres, mas, de facto, dando esses exemplos, ele acabou por entender que não quer dizer que, por pior que nós estejamos a fazer aqui o cenário, por pior sejam aqui as coisas que nós cometemos, os pecados, não é, que nós dizemos que cometemos, os erros, na verdade, isto não significa nada e nós realmente estamos a salvo. Sim, na verdade é isso. Nós estamos apenas a sonhar, estamos a fazer coisas. Sonhamos que pensamos, sonhamos que sentimos, sonhamos que fazemos, e quando começamos a perceber de facto que isto é produto da nossa imaginação, não é a realidade, e que toda essas cascavéis, essas cobras feias e venenosas que nós tínhamos era apenas produto da nossa mente, não é a realidade, aí sim podemos começar a desfazer o pesadelo, este Podemos filme todo que encantar, nós fizemos na digamos que nossa mente. podemos encantar a essas cobras, não é? Exatamente, Ser podemos dizer adeus, encantadores de cobras, serpentes. exatamente, porque afinal as serpentes foram criadas por mim e eu nem sequer me tinha percebido. E É isso isso. parecendo que não trouxe-lhe bastante alívio. Trouxe bastante alívio pensar que até o pior dos pecadores neste mundo tem perdão, tem libertação, tem salvação. É isso. Jorge, nós ainda temos eu não perguntei no início, mas é 1 hora, não é? É 1 hora, mas tá muito gostoso, assim que continuem. Está bem, então pronto, nós continuamos mesmo, que eu tenho aqui algumas coisas que gostava de saber Quando e vocês sentirem, tá tudo bem, mas fazemos a mais gente minutos, está depois também não vamos. desfrutando muito de vocês aqui, nessa unidade que está se sentindo, só não tem problema. Ok, maravilha, obrigada. Ok. Vítor, então eu tenho aqui uma questão. Eu estive a ver quantas vezes é que o Ish, portanto, vontade, estava no curso e quantas vezes é que estava forgiveness, o perdão. Então, deu-me que vontade está 228 vezes e forgiveness 697. Tu não achas que é muito pouca vontade para tanto perdão? Bom, isso faz lembrar a história das cobras. Então, isto é um caminho gradual mesmo, porque se nós olhássemos para o que fizemos de uma forma muito crua, podíamos ficar tão chocados que não aguentávamos. Então, este caminho é um caminho, e isso é muito importante. Quando nós entramos num caminho como o Curso em Milagres, é para isso que serve o tempo e o espaço, porque tem que entrar muito perdão nisto.
porque e precisamos também dar esse tempo e espaço às pessoas que estão connosco quando facilitamos o curso. Temos de ter muita paciência. Acontecerão momentos em que as pessoas ficam totalmente à toa, perdidas e com vontade de desistir, porque é preciso perdoar muito, porque à medida que vamos olhando para aquilo que são os obstáculos ao amor, vamos percebendo que trocamos a perfeição pela loucura, trocamos o céu pelo inferno. Então, isso é chocante, isso pode ser extremamente chocante. É por isso que Jesus, ao falar connosco através do curso, fala da forma mais amorosa possível. Não é E por isso é que o livro tem 1000 e tal páginas, não é? 1450 mais ou Bom, menos. tu agora és um especialista, porque conheces tudo de frente para trás e trás para a frente, até consegues dizer Das tantas vezes estatísticas que estás daquilo. vontade. Então, o trabalho de perdão é o nosso trabalho, é o nosso trabalho. E o perdão é a correção, é colocar a verdade onde está o equívoco, o erro. E para começar, precisamos de facto ter essa paciência connosco. Precisamos ter muita paciência e empreender nesta jornada que, na ilusão do tempo, não sabemos quanto tempo é que dura, mas Uhum. nós sabemos que é certa. Nós sabemos que o desfazer disto tudo é certo e já aconteceu. Isto é muito importante. É que o curso não faz promessas, o curso, aquilo que ele diz é a verdade. Então, se ele diz a verdade é que isto nunca aconteceu. E a verdade é que este processo todo já foi resolvido. Todos os nossos problemas já foram resolvidos. Então, quando partimos desse pressuposto, aquilo que nós precisamos de fazer é deitar o lixo fora. Então, como é que podemos deitar o lixo fora? É através do perdão. Porém, no local certo, não é? Exatamente, ou seja, entregar ao Espírito Chamamos de Santo. Espírito Santo, que é o O local Espírito Santo certo. faz a reciclagem. Então é um trabalho que tem que ser feito com alegria. Não é com sacrifício, como diz como diz o Luís. De facto, eu embirrava com poucas coisas no curso ao início, mas uma delas é quando o curso dizia que este curso é obrigatório. Porque nós, obrigatório. Mais uma mensagem que quer impor algo, então eu não conto. E até, não é entender, até largar esta coisa que eu quero estar no controle. Isto é muito importante. Quando começamos a entrar neste caminho, perdemos o controle. E é tão bom perder o controle. Pois É é. tão bom ficar descontrolado desta forma. Desta forma. Porque a segurança é total. Enquanto não sentirmos uma segurança total com este curso, é sinal que ainda precisamos de fazer ali muito trabalho ainda de partir pedra. Muito perdão daquelas pedras grandes do perdão ainda. Porque depois as outras são mais pequeninas e eu acredito que se vão diluindo com muito mais facilidade. Eu Então, adoro, deixa-me falar aí da questão da paciência, porque eu adoro uma situação do curso que é só a paciência eterna nos traz resultados imediatos. Isto parece um paradoxo, mas é a poesia do curso a António, e entrar aqueles que têm toda a verdadeira facilidade. fé podem dar só luz de ter paciência. Pois é. Muito bem. Não há forma como Cheio. falhar. Continuando aqui na estatística, eu também percebi que o termo magia, ou mágica, como se diz, como se diz no Brasil, a mágica, que em português é a magia, vem citado 70 vezes. Como é que tu vês a magia no curso? É aceitável aceitar a magia? Estás a falar ainda comigo, Não, António? estou a falar com a Sheila. Ok. Estás sem som, Sheila. Tens de carregar aí na buzina. Já Já tirei, está. ok. Ah, sim, na verdade, se vamos ver no sentido literal, tudo o que nós estamos a vivenciar aqui e tudo o que nós vemos é mágico, tudo é magia aqui. Nós pensamos em fantasias e unicórnios, é o que está a acontecer agora. Se calhar não com as cores que nós gostaríamos, mas é exatamente isso. É assim, o curso não é radical ao ponto de dizer, ok, tens que abandonar literalmente toda a mágica e se tu estiveres doente, tu simplesmente vais tentar superar só com o poder da tua mente. O próprio curso assume que nós não estamos prontos para desfazer a ilusão a esse ponto. Então,
ele diz, se houver momentos em que tu tenhas que recorrer à mágica, tal seja tomar medicamentos, não é? Fazer alguma intervenção no corpo, Magia, então que assim magia. seja, não é? Que é a dita magia. Nós acreditamos que somos o corpo, e porque acreditamos que somos o corpo aí é onde é projetada a doença, não é? Depois daí manifesta a doença, então temos que tomar o remédio. Então ele diz que devemos sim recorrer à mágica quando necessário, mas sabendo em última instância que é mágica, não é? Que na verdade não está a acontecer nada no corpo, o corpo é apenas a projeção da mente. E é o facto de nós acreditarmos que somos corpo que cria esta ilusão toda, não é? Tudo gira em volta do corpo, tudo gira à volta dessa identidade ilusória. E isso é a magia que nós criamos. Mas pronto, na medida que vamos desfazendo, também vamos sentindo que não há tanta necessidade de recorrer à magia, não é? Aos medicamentos, às coisas do mundo, até chegar a um ponto em que sentimos tanta plenitude, tanto amor, tanta paz, tanta alegria, que realmente percebemos, ok, eu na verdade era tudo e achava que não era, e por isso criava magia para fingir que precisava de alguma coisa, mas não precisava. E é Ok, isso. muito bem. Mas era para ti mesmo que eu ia. Sei, tu deves querer, podes pôr som entretanto. Eu queria, de qualquer modo, deves querer fazer algum comentário sobre isso, mas a pergunta que eu tinha Sim. especificamente para ti sobre aqui a questão da magia é que, mesmo assim, e sabendo isso, e gostei muito da explicação da Sheila, estou plenamente de acordo, há, de qualquer modo, há professores que nos indicam que epá, isto do curso eu não. Surge até terapeutas, digamos assim, que não Uhum. é melhor, enquanto for ao médico, por exemplo, enquanto for ao médico, Uhum. epá, não vai conseguir perceber nada destes ensinamentos do curso em milagres. O que é que tu sentes com isso? Olha, primeiro vou falar a outra pergunta. Eu acho que a magia, ou seja, se estás a usar em favor a ti amorosamente, o sea, não faz mal, porque tudo que seja amor, se estás a recorrer a um paracetamol, um ibuprofeno, porque precisas, porque pronto, estás a fazer, porque o outro dia estamos a conversar sobre isso, e está bem, não está mal, não está bem, ou seja, é o que tu sentes, se tu te sentes confortável, por exemplo. Eu gosto muito da cura das doenças, sempre estou a fazer, ou tenho pacientes e faço workshops sobre isso. Já teve uma senhora que tinha cancro terminal, não fizemos muita terapia, mas ela estava simultaneamente a fazer quimioterapia. E claro, que a quimio estava a matarla e a terapia estava a curarla, tanto que se curou que eu decía, olha, un milagro, o sea, acho que é uma coisa de níveis, sabes? É como Sim, a Sheila está a dizer, ou seja, mentre ainda não tenhas essa claridade, ou não estés pronto mesmo a abandonar o teu corpo, a abandonar esta ilusão, somos corpos, ou seja, somos mente, mas estamos a utilizar un corpo, mientras estemos a utilizar, como decimos en español, este cuerpito, tenemos que dar comida, tenemos que maquillar, vamos a un médico. Y cierto que los médicos son científicos y es difícil es que les entiendan, mas existen os milagros. Por exemplo, eu, o outro dia partilhei com Luís, para mim foi um milagro. Estou tão agradecida a aprendendo a ser e a Deus, que há um mês atrás eu tive que fazer uns exames, mamografia e tudo, porque aparentemente havia qualquer possibilidade de algum cancro. Eu fiquei terrorizada. Eu dizia, what? Eu? E eu comecei a eu que sou perdoar e a estudante do perdoar. curso. E eu dizia, olha, eu não vou, ou seja, eu não vou acreditar nisso. E então eu liguei para a Antônia, claro, e eu disse, olha, estou confundida, eu quero ver isto de outra maneira. E ela então ajudou-me e eu comecei a desfazer e a perdoar, tanto que quando eu fui ao médico, os análises, perfeito, tudo perfeito, mas eu que sou terapeuta, senti medo, claro,
Já qualquer pessoa sente medo só ouvir a palavra. E ela diz, mas falaste com a médica e disseste que tu fizeste todo este trabalho mental e de perdão. Não, eu não disse nada. Para mim já era suficiente que eu estou bem. E eu dizia, olha, agora amo ainda mais a vida. Porque eu consegui desfazer uma coisa que podia ser fatal. Ou seja, morir agora. Não, eu não quero morir agora. E para mim é um milagre. Se os médicos percebem ou não percebem, quem sou eu para, sabe? Eu posso falar dos meus milagres, mas cada quem tem um nível. E até isso temos que respeitar. Se eles querem aprender, pronto, eu estou aqui para ensinar. Se não querem, pronto. Sabes? Cada quem tem um processo. Sim. Mas se eu estou a curar-me, estou a curar a minha mente e vejo um milagre no meu corpo, uau! Ou seja, alabado seja Deus. Sim. Sim, isso é interessante o que tu falas. Normalmente na medicina, quando não se consegue explicar, a explicação que se dá é que realmente foi um milagre. Não é propriamente esse milagre que nós aqui estamos a falar, mas normalmente é para onde se vai, é a porta, é a porta mais fácil. Mas pronto, Sim, e num curso disse que um milagre é uma mudança de percepção, um cambio. Exato. Isso, não é que a Virgem chegou e apareceu, não. É só uma mudança. É tão simples, mas explicar isto a um médico, há médicos que agora já estão a praticar outro tipo de medicina e estão a perceber. E há médicos que são estudantes do curso. Eu também, pronto. Mas acho que cada nós temos um mundo. Eu sou gêmea. A minha gêmea é totalmente diferente a mim em tudo. Mas, ou seja, temos a mesma mãe e a percepção do meu mundo é diferente a percepção que ela tem do mundo dela, pronto. Então aqui cada quem tem que fazer o trabalho, o nosso trabalho. Claro, o biológico, o hereditário, o meio, a cultura, a forma como as coisas impactam em todos nós, ela é sempre diferente, não é? Até mesmo quando vamos para o outro lado mais metafísico, o amor impacta de formas diferentes em relação àquilo que nós achamos que é ou não é. Sim. Ou como vamos vivendo. Ok, obrigado. Luís, só tenho aqui uma questãozinha para ti assim, que tem ainda a ver com a magia. Será que o ar que nós respiramos também é magia? É que engraçado, António. Eu tinha isso exatamente na cabeça. A sério? Aquelas, Já sabes que nós já sim, estamos estamos ligados. sintonizados. Isto já está Até aqui. alguém disse há pouco tempo que eu não tomo medicamentos porque isso é ilusão e tal, não é? E depois outra pessoa respondeu, então podes deixar de respirar também é uma ilusão, não é? Então pronto, aí acabam-se logo as dúvidas, que é para não ter a mania, né? Que sou muito espiritual e isso acaba logo. O curso, eu adoro o curso porque o curso é radical, é radicalmente correto e está na verdade. E não há forma de fugir, é uma questão de tempo. É só Então uma questão o de tempo até hidrogênio chegarmos à também é verdade. magia, o oxigênio também é magia. Sim, é tudo magia, sim, é tudo magia. É a chamada ilusão de Maia, né? Como dizem os nossos amigos lá do Oriente. Isto é tudo Maia, é tudo ilusão. É, muito bem, é isso. Então penso que ficou esclarecida aqui a questão como é que o nosso posicionamento é perante essas questões da magia e de qualquer modo Aliás, António, nós devíamos usar alta magia. Já viste estes hologramas todos aqui a aparecerem para falar a mensagem do curso? Estamos a usar a magia. Então, olha, tu falaste que encontraste 600 e não sei quantas vezes a palavra perdão, não é? No curso. É 697. Há uma frase que eu já repeti mais de 1000 vezes, que não é minha, que é do nosso professor Ken Wapnick, que ele, ao perguntar-lhe como é que nós fazemos este curso, ele respondia, sejam normais. Então, às vezes, podemos estar a lutar contra ilusões, estamos a dizer que tudo é uma ilusão. Paguem as contas, não é? Então, este é o mundo da ilusão e da magia, nós estamos a usar a magia para conseguir comunicar aqui. Está tudo bem.
Não é esse o problema. O verdadeiro problema Continuamos a ir aos médicos e a tratar-nos. Vamos onde tivermos que ir. Isso faz tudo parte de uma grande encenação. Uhum, A questão é nós olharmos para isso como uma grande encenação que é. Agora, nós sabemos uma coisa: em cada momento estamos a decidir entre medo e amor, uhum. entre unir e separar. Então, termos esta consciência sempre presente. Eu vou ao médico porquê? Porque estou cheio de medo. Por exemplo, as pessoas querem manter o seu corpo não sei quantos anos. Mas para quê? Queres viver para quê? Queres ter o teu corpo para quê? Qual é o teu propósito? O que é que queres fazer com ele? São estas questões, em vez de ficar com medo de perder o corpo, ok, eu tenho aqui aparentemente o corpo, mas o que é que eu vou fazer com ele? Mas também não há problema nenhum em mantê-lo enquanto ele funcionar. Isso, isso. Se tu maltratas o teu corpo enquanto imaginares que tens um, isso é medo ou amor? Pois é, pois é. Portanto, vamos tratar bem do instrumento de comunicação, que é o nosso corpo, para que ele perdure, para que Olha, nós o que é possamos levar certo, durante António, mais é que a alguns forma de anos fazer a este mensagem. curso, este curso é tão fácil de fazer, porque em cada segundo estamos a fazê-lo. Pois é. É tão fácil, tão fácil, tão fácil, que às vezes se torna difícil. Ok. Vitor, já agora, como é que interpretas a ideia de que a única realidade é o amor, que só o amor é real? Assim, numa coisinha curta. Não temos aqui muita matéria para divagar, mas. Olha, porque tudo o resto não me deixa bem, não me deixa em paz. É só isso. Eu até Uhum. podia fazer aqui tratados de retórica, de teorias, o que é o amor e não sei o quê. Não, não, não vale a pena. O que eu sei é que é a única esperança. E de esperança transforma-se em certeza. É assim, se tudo o resto não me dá a paz que eu quero, então só pode ser a realidade, a minha realidade. Tudo o resto é uma fantasia, é uma perda de tempo, é uma inutilidade. Uhum. E para ti, Isabel, só o amor é real? Porquê? Porque o que somos? Deus é amor e nós somos Deus. Ou seja, somos feitos a semelhança, somos o filho, somos uma fotocópia. Portanto, só se deixamos de pensar, Temos uma fotocópia numa só folha. sim, e então é o que somos, somos amor. É que é uma coisa que não podemos mudar. É isso, é a única verdade. Podemos não acreditar, mas tu podes não acreditar, mas isso não vai fazer, não vai mudar em nada. Se tu só fazes, practicas o instante instante, em aprendendo a ser, não aprendendo a ser é praticar o estado de alerta. Tu sentes o amor. O sea, não tens que ir a namorar com alguém. Não, não, tu és já e sentes. Fechas os olhos, começas a ouvir tudo. E tu centras a tua atenção aqui no teu altar, já estás com Deus, estás no céu. É amor. O outro é uma confusão. Ou seja, estamos em amor e é o que devemos estar, mas nos confundimos. Mas pronto, sabes, estamos aqui também a desfazer porque nós não formamos parte deste mundo. Então estamos a confundir-nos constantemente. Mas se estamos centrados e estamos só aqui em silêncio, já está, já. Uhum. Começas a olhar o mundo desde o amor. E é isso que o livro pretende, sentir a paz e sentir o que verdadeiramente somos. Portanto, as 365 lições ajudam a gente a desfazer tanta coisa que temos, tantos nudos, tantas confusões, mas em um instante tu sentes isso. É resumido só sem pensar e já Uhum. está. Ok, obrigado. Sheila, esta questão do amor, há aqui uma questão prática que nos ajuda muitas vezes e que tem a ver com aquilo a que chamamos rezar ou orar ou até meditar. Tu costumas meditar ou orar como parte do teu estudo? Como é que isso te eventualmente ajuda ou como é que fazes?
Sim, tanto meditar como orar, a oração verdadeira é aquela que pede pelo perdão, isso por ser explícito, ou seja, é orar por aquilo que desfaz de facto a ilusão. E há muitas lições do curso que apenas nos pedem para reforçar aquilo que já é verdadeiro, não é? Eu sou como Deus me criou, não é? Eu não sou corpo, eu sou como Deus me criou. E isto para mim funciona como uma espécie de oração e ao mesmo tempo como meditação, que é quando eu permito esvaziar totalmente a minha mente, porque eu já sei que sempre que eu estou em conflito, sempre que eu tenho medo, sempre que eu estou ansiosa, já sei que já estou a escolher o eco, não é? Então o que eu faço é simplesmente deixo isso ir. E a oração e a meditação acaba por ser uma prática diária, porque na medida que nós vamos praticando o perdão, na medida que vamos estando cada vez mais conscientes de quem somos, os os grandes transtornos transformam-se cada vez mais em transtornos iguais, tudo, nem pequeno nem grande, todo. Há uma lição específica do curso que diz realmente não há níveis a nível não há o transtorno não tem níveis e também não há níveis de separação, não é? Então, na medida que vamos praticando o perdão, vamos sentindo que de facto ao mínimo transtorno eu estou a entregar, ao mínimo transtorno eu estou a libertar, ao mínimo transtorno eu estou literalmente a querer soltar. E isto é uma prática diária, portanto, se eu antes fazia oração, por exemplo, de manhã e à noite, agora isto é 24 horas por dia. Na verdade, para mim a oração é estar em constante comunicação Diz o com o curso Espírito orar Santo. sem cessar. É mesmo assim, é 24 horas por dia, em todo o instante, a todo o segundo, porque a partir do momento que começamos a entrar na prática do perdão, a tendência é só aumentar, 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 porque não conseguimos viver de outro modo. É como se qualquer irritação, qualquer frustração, qualquer ansiedade já não fizesse parte da nossa natureza, e não faz, de facto, né? Nós não fomos feitos em medo, fomos feitos em amor. Então, quando sabemos que o amor e a paz é a única coisa que é real, porque começamos a experimentar isso nos instantes santos, então aí só queremos viver instantes santos o tempo inteiro. Então é assim, oração e meditação é o tempo inteiro lembrar quem eu sou, nada mais. Ok, muito bem. Nós estamos a entrar na nossa fase final aqui do nosso encontro. E, Sheila, já avanço já para ti. Eu queria só pensar numa palavra, como se fosse uma palavra de oração. E entrega-nos uma palavra. Silêncio. Silêncio? Ok. Luís, e a ti, uma Ser- palavra. Serenidade. Desculpa, repete que eu não... Serenidade. Serenidade. Serenidade, sim. Ok. Maria Isabel, uma palavra. Felicidade. Felicidade. Estamos aqui com um evento do Brasil. Felicidade. Não, não, não. Rita e Vítor. Esperança. E a última, Inocência. inocência. Só para relembrar aqui uma coisa, o curso diz que o amor não é possível. Este curso é muito mais do que explicar o que é o amor, não é? Ele é experienciar o amor, por isso é que eu tive que sair um pouquinho. E esteve com uma professora do curso que tem 1 ano de Tive com uma idade. professora do curso com 1 ano e trazer serenidade, trazer esperança, para que através dessa experiência eu possa também experienciar um pouco mais do céu. E é isso que eu acho que é importante nós trazermos à nossa vida, ao nosso dia a dia, é trazer a cada um a esperança de que porque é a nossa própria esperança, não é? De que essa experiência de amor é possível vivê-la em qualquer lugar, independentemente do conflito. É, exatamente, como diz o curso, que uma experiência universal não só é possível, mas é obrigatória, é necessária. A minha palavra é confiança, e com certeza todos nós iremos ter confiança em relação a isso, e confiança também que este encontro do dia 28 e 29 vai ter muito impacto na mente e em muitos, ou nos corações de todo este planeta, e ficamos muito contentes com isso.
E assim encerramos e eu passo a palavra normalmente. Bem, e agradeço-vos também a vossa contribuição e passo a palavra ao Jorge. Jorge, a palavra é tua. Obrigado. Obrigado, Antônio. E eu vou só dizer que agradeço a todos e eu vou compartilhar uma visão. Eu fico muito contente, é muito prazeroso ver como lá na Portugal temos tantos companheiros poderosos alinhados com o Espírito Santo fazendo esse propósito, esse objetivo de estender a nossa verdadeira identidade. Para nós aqui no Encontro Global, eu fico contente de conhecer um pouco mais vocês aqui com este workshop. E eu gostaria muito de sentir vocês também se expressando lá no Encontro Global, dia 28 e 29 também. Se vocês têm a oportunidade de trazer um pouco da sua vivência, dessa experiência, vocês estão todos convidados também. E todas aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho, se contagiar com essa expansão de amor, estão todos convidados. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Rita e Vítor. Um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, Maria Isabel. Muito obrigado, Sheila. Um prazer conhecê-la um pouco mais. Muito obrigado, Luiz. E manda um abraço para a Cristina. É um Obrigado. Obrigado. prazer compartilhar com vocês. E para todos aqueles que estão aqui, obrigado pela participação também. Obrigado. Um abraço grande. Um abraço. Abraço. Fiquem bem. Obrigada a nós. Ah, Obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigada. Obrigado.